E aí, galera do IF, vamos para uma aula de conjuntos numéricos? Essa aula especificamente eu vou abordar sobre o conjunto dos números racionais. Em seguida, eu vou mostrar as operações que regem esse mundo dos números racionais, beleza? Então vamos lá, deixa eu diminuir minha cara de visão. Aí. Vamos lá, o conjunto dos números racionais é denotado pela letra Q. Q de queijo, sim. E ele é estiloso também, né? É nesse formato aí. Ele é formado por todo o número da forma P dividido por Q. Tal que esse Pzinho pertence ao conjunto dos números inteiros. E esse Qzinho pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Esse é o conjunto dos números racionais. Bom, na aula que tivemos, cada aluno falou, né, um número racional. P sobre Q, onde P é um número inteiro e Q é um número inteiro diferente de zero. Né? Então, houve várias discussões lá na aula que nós fizemos. Bom, eu disse também que essa letra Q vem do latim. Vem do latim, significa quotients. Quotients. E o significado de quotient significa quantas vezes. Né? Tem tudo a ver justamente com o quociente, né? Porque o quociente é o resultado da divisão. Quando eu divido 6 por 3, eu quero saber quantas vezes o 3 cabe dentro do 6. Na verdade, é duas vezes, né? 2 vezes 3, 6 para 6, 0. Então, justamente por isso fala quantas vezes quociente, ou seja, o resultado da divisão. Então, 2 é o quociente. Quociente. Lembrando que essa fração P sobre Q é uma divisão, tá? Essa barra aqui é uma divisão. Às vezes a gente resolve, às vezes não. Vamos compreendendo durante as aulas o que, quando resolver essa fração e quando não resolver. Tudo bem? Então, a partir disso daqui, né, desse conjunto, a gente também tem os conjuntos, tem os subconjuntos, tá? Do Q. É bem parecido com o subconjunto dos números inteiros. Né? Então temos o Q asterisco. O Q asterisco são todo número da forma P sobre Q, tal que P e Q pertencem aos inteiros não nulos. Agora os dois não podem ser zero, porque essa fração só vai dar zero quando o P for zero. Então se eu tirar o zero, né, então fica o Q não nulo. Tudo bem? Então, o conjunto dos números racionais não nulos é denotado por Q asterisco, certo? Bom, claro, tem todos os outros subconjuntos também, os positivos, não negativos, não positivos, enfim, é tudo o mesmo raciocínio. Eu vou me conter nesse exemplo aqui, tudo bem? Vou parar por aqui. Bom, sabendo disso daí, o que a gente precisa saber, né? De onde que vem as frações? De onde que vem as frações, né? Para saber de onde vêm as frações, vamos entender as frações equivalentes, né? É, vamos, na aula que nós vimos também, eu passei para vocês o que são frações equivalentes. Bom, eu tenho aqui uma pizza, eu dividi ela em 8 partes, ok? Aí eu vou comer essa parte aqui, ó. Vamos supor que eu como essa parte aqui. Beleza? E mais outra aqui, né? Eu tô com fome, então eu como essas duas partes. Bom, a fração surge da necessidade de quantificar a parte em relação ao todo. Ou seja, eu comi duas partes, né? Vou escrever aqui duas partes em relação ao todo, que é 8. Tudo bem? Vamos supor que outro amigo meu, a pizza é do mesmo tamanho, tá? Então a pizza do mesmo tamanho.
Tenho outra pizza do mesmo tamanho, comprei na mesma pizzaria, no mesmo tamanho, no tamanho grande. Tá aí. Aí, esse meu amigo come essa parte só, né? Essa parte aqui. Ok? Come essa parte aqui. Bom, aí, como eu disse, a fração surge da necessidade de quantificar a parte em relação ao todo. Bom, essa parte representa 2 oitavos. Essa parte aqui representa 1 de 4, beleza? Aí eu questiono, né? Eu, eu comi 2 oitavos, meu amigo comeu 1/4. A questão é quem comeu mais? Quem comeu mais pizza aí? Bom, se você observar bem, graficamente, essa parte aqui é a mesma parte, é o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Então, bom, mas como que as frações podem então representar o mesmo tamanho com números distintos? Ou seja, essa parte aqui representa 2 oitavos, essa parte aqui é o mesmo tamanho, representa 1/4. Bom, ninguém comeu mais, ninguém comeu menos. Os dois comeram a mesma quantidade. Mas o que justifica escrever com números diferentes? Será que essas frações são diferentes? Não, essas frações são equivalentes, na verdade. Uma equivale à outra. Tudo bem? Bom, o número de cima é chamado... Se eu tenho uma fração 1/4, o número de cima é chamado de denominador. Desculpa, o número de cima é chamado de numerador. O número de cima é chamado de numerador. E o número de baixo é chamado de denominador. Tudo bem? Então, esse é a nomenclatura da fração. Bom, voltando aqui, né, o que justifica partes iguais representar frações aparentemente diferentes? Bom, tem um modo que nós fazemos para deixar essas frações iguais. Esse processo chama simplificação. Esse processo chama simplificação de fração. Certo? Na verdade, 2 oitavos é a mesma coisa que 1/4. Como que eu saio de 2 oitavos e chego em 1/4? Bom, justamente dividindo o numerador por um número e o denominador pelo mesmo número. Ou seja, se eu dividir o 2 por 2, vai dar 1. Se eu dividir 8 por 2, vai dar 4. Então, eu dividi por 2 em cima, 2 embaixo. Tudo bem? Então, eu cheguei em 1/4. Então, 2 oitavos e 1/4 são frações equivalentes. Ok? Bom, esse processo que eu fiz chama simplificação, como eu disse. Chama-se simplificação. Bom, por exemplo, vamos ver uns exemplos aqui, né? Se eu tenho a fração 20 sobre 24 avos. Bom, essa fração eu posso reescrever de outra forma. Se eu dividir por 2 em cima, 2 embaixo, eu vou ter 10 dividido por 12. Bom, eu posso dividir ainda por 2 em cima, 2 embaixo. Eu vou ter 5 sobre 6, 5 sextos. Pronto, essa é a simplificação. Na verdade, sempre eu posso dividir, né? Na verdade, sempre eu tenho que dividir um número em cima e um número embaixo. Esses dois números têm que ser iguais, não pode ser diferente, tudo bem? Tipo assim, eu tenho 9/15 avos, em cima eu divido por 3, embaixo eu divido por 5. Aí eu não vou estar tendo uma fração equivalente, vou estar tendo uma fração, outro tipo de fração, que é diferente, tudo bem? Frações equivalentes, elas são correspondentes, representam a mesma parte, beleza? Então sempre se divide um número em cima pelo mesmo número embaixo, tá? E o divisor tem que ser o mesmo, no numerador e no denominador. Bom, vamos ver outro exemplo aí, né? Eu tenho 6/48 avos. Vamos lá, se eu tenho 6/48 avos.
Bom, aqui eu posso simplificar por 6 em cima, 6 embaixo. Ah, mas por que escolhi 6? Porque eu sei tabuada e eu sei que o 6 e o 48 são múltiplos de 6. Quando você faz isso, o resultado vai ser 1/8. Ok? Bom, da mesma forma que você pode simplificar, você pode fazer isso também. 5/6. Se eu multiplicar por 4 em cima, 4 embaixo, estou multiplicando agora. Vai dar 24 avos. Se eu tenho outra fração, 6/48, ou melhor, se eu tenho 1/8, eu posso multiplicar por 3 em cima, 3 embaixo. Vai dar 3/24. Se eu multiplicar por 2 em cima, 2 embaixo, eu vou obter 6/48. Na verdade, aqui eu posso ficar multiplicando por qualquer número em cima e embaixo infinitamente. Sempre eu vou ter uma fração equivalente. Tá? Desde que não seja zero, você não pode multiplicar por zero em cima, zero embaixo. O motivo é que vai dar uma divisão, 0 por 0, e 0 dividido por 0 é indeterminado. É indeterminado, tudo bem? A gente não divide por zero aí. Então você pode multiplicar o numerador e o numerador por qualquer número distinto de zero, diferente de zero, beleza? Então você tem infinitas frações equivalentes. Para cada fração que eu der, né, 1/2. Escreva uma fração equivalente. Você multiplica qualquer número que você quiser. Vou multiplicar por 5 em cima, 5 embaixo. 5/10. É uma fração equivalente a 1/2. Se eu multiplicar 2 em cima, 2 embaixo, vai ter outra fração, 2/4, e assim por diante. Tudo equivalente. Beleza? Então, isso são frações equivalentes. Da mesma forma que eu posso simplificar, eu posso multiplicar por um número de cima e o mesmo número embaixo. Bom, sabendo o que são frações equivalentes, né, a gente já está apto para fazer a operação de adição de frações. Né? Vamos ver então a adição de frações. Vamos subir na vida aí. Bom, para explicar a fração, eu vou começar com o mesmo problema, né? Tem uma pizza e vamos supor que eu como essa parte aqui num dia, aí eu guardo, né, o restante para comer outro dia. Aí eu como isso daqui, essa mais essa. Bom, o primeiro dia eu comi 1/8 da pizza. No segundo dia eu comi 2/8 da pizza. Bom, se eu olhar apenas a pizza, olhando apenas a pizza aqui, se alguém vê essa pizza aqui, né, com essas partes faltando, né, essa parte faltando, essa e essa. Bom, se a pessoa vê essa pizza, ela vai falar, bom, essa pizza tá faltando 3/8 dela. Por quê? 2, 3, ou seja, foi comida 3/8. Bom, então, mas veja bem, eu comi então 1/8, no outro dia eu comi 2/8, ou seja, eu comi em 2 dias 3/8. Bom, a ideia aqui é o seguinte, olhando graficamente, né? Olhando graficamente, eu obtenho 3/8. 1/8 mais 2/8 deu 3/8. A partir daí, a gente estabelece uma regra para a adição de frações. Qual que é essa regra? A regra é o seguinte, olha. Quando, que eu posso observar aqui? Que para chegar no 8, eu só mantive o denominador. Para chegar no 3, o que eu fiz? Eu somei os numeradores. Beleza? Então, a regra é essa daqui que nós vamos usar. A regra é essa. Quando as frações possuem os mesmos denominadores, mantém o denominador e soma-se os numeradores. Então, é só isso. Tudo bem? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Eu posso ter aí uma fração negativa, 8/7 mais 3/7. Bom, o raciocínio é o mesmo, né, para
subtração, subtração, adição e subtração. Bom, a regra qual é a regra? Mantém o denominador, né? São iguais, 7 igual a 7, são iguais. E eu vou somar os numeradores. Bom, aqui, observe só quando você faz isso, você entra no mundo dos números inteiros aqui, ó. Eu devo 8 e tenho 3. Se eu pagar, eu fico devendo 5. Nós já vimos as regras de números inteiros, né? Então, eu vou seguir a mesma regra. Observe só que eu tenho 5 sétimos negativo, né? Então, 5 sétimos negativo eu posso escrever com sinal negativo no numerador, com sinal negativo na frente da barra de fração ou com sinal negativo no denominador. Pessoal, é a mesma coisa, tá? Não tenha medo. É o mesmo resultado, é a mesma fração. Essa ou essa. O que quero dizer aqui? O sinal de negativo transita qualquer lugar aqui da fração, tá? Ou no numerador, ou próximo da barra, ou no denominador. Tudo bem? Qual é a forma mais usual? A forma mais usual é essa daqui, ó, do meio. Ou seja, o sinal negativo fica na frente da barra. Isso é muito importante vocês saberem disso. Então, esse é um exemplo. Então, a gente já sabe somar e subtrair frações. Basta observar o denominador. Se forem iguais, conserva o denominador e faz a operação com os numeradores. Bom, mas e se for diferente? O que devemos fazer? Denominadores diferentes. O que devemos fazer aí, então, hein? Quando os denominadores são diferentes, aí a regra é outra, Vamos ver um exemplo aqui, então. Se eu tenho 5 sextos e quero somar com 1 oitavo, o que eu faço? Bom, a ideia aqui é reduzir as frações ao mesmo denominador. O que significa reduzir? A encontrar frações equivalentes às frações originais. Como assim? 5 sextos eu vou transformar numa fração de denominador, vamos dizer, vamos pensar aqui, vou colocar 24. A fração 1 oitava eu vou transformar noutra fração de mesmo denominador, né? Ou seja, 24. Por que eu escolhi esse número? Daqui a pouco eu explico qual é o motivo que eu escolhi o 24. Bom, beleza. Então, escolhendo o 24, e a ideia agora é achar o numerador dessas frações. Achar o numerador aqui dessas frações. Como que eu acho o numerador? Bom, eu sei que essa fração aqui, essa fração é equivalente a 5 sextos. Então, eu devo, para achar a fração equivalente, eu devo pensar na seguinte forma, que número multiplicado por 6 vai dar 24. Bom, como eu sei a tabuada do 6, eu respondo aqui 4. Achando 4 aqui, eu multiplico em cima também. Então, 6 vezes 4 é 24. 5 vezes 4 dá 20. Fazendo isso para outra fração, que número vezes 8 vai dar 24? Bom, aqui eu sei a tabuada do 8 é 3. Né? Então, 8 vezes 3, 24. E eu multiplico por 3 em cima também. 1 vezes 3 é 3. Então, eu reduzi essas frações ao mesmo denominador. Tudo bem? Eu reduzi ao mesmo denominador. E agora? Agora, eu vou usar a regra da adição de frações. Conservo o denominador e somo os numeradores. Então, aqui vai dar 23 sobre 24. Essa é a resposta. Então, 5 sextos mais 1 oitavo é 23, 24 avos. Essa é a resposta. Bom, pode parecer complicado, né? Mas esse é o raciocínio para você entender a adição de frações. E a questão que vem agora é de onde que surgiu o 24? O 24 nada mais é do que
o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 6 e 8 é 24. Bom, mas como foi calculado o MMC? Bom, o MMC é calculado decompondo simultaneamente os 6 e 8 em fatores primos. Eu vou dividir por 2 primeiro, vai dar 3, e aqui vai ser 4. Dividindo por 2, o 3 não dá baixa, pode dividir por 2 dá 2. Continuando com 2, aqui dá 1, 3 abaixa. Colocando 3 aqui, eu encerro a decomposição quando eu obtenho 1 em 1 aqui como os quocientes, né? Bom, então multiplicando isso daqui, multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, eu obtenho 24. Então, assim que eu determino a adição, assim que eu determino o fator comum, né, o denominador comum entre dois números, né? Essa vai ser a fração, essa vai ser o denominador entre essas duas frações aí, beleza? Bom, o raciocínio serve também quando é subtração, certo? Subtração, o raciocínio é exatamente o mesmo. Vamos ver outro exemplo aí. Vamos ver outro exemplo. Deixa eu apagar isso daqui. Se eu tenho aí 2 terços menos 2 sétimos. E agora? Bom, eu tenho que reduzir essas frações ao mesmo denominador. Eu tenho que encontrar esse denominador em comum. Então, o que se faz? Você faz o MMC de 3 e 7. MMC de 3 e 7 é 21. 3 vezes 7, 21. Então, eu vou reduzir essas frações ao mesmo denominador, 21. A pergunta é, que número vezes 3 vai dar 21? É 7. Então, multiplica embaixo e em cima. 7 vezes 2, 14. Que número vezes 7 vai dar 21? É 3. Eu faço essa pergunta novamente justamente para achar que número que eu vou multiplicar em cima, porque o denominador aqui eu sei, tem que dar 21. Então, eu multiplico por 3 embaixo, 3 em cima. É assim que eu descubro o 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Reduzi ao mesmo denominador, mantenho o denominador e faço a operação com os numeradores. 14 menos 6 dá 8 sobre 21. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo para adição e multiplicação. E adição, né, para denominadores distintos de frações. Beleza? É justamente isso que vocês precisam saber. Bom, e para multiplicação, então? Como que eu faço na multiplicação? Vixe, se a adição já é assim, na multiplicação é muito mais difícil ainda, né? Será que é difícil? Vamos ver a multiplicação, então. Eu tenho um número inteiro aqui, 3, e estou multiplicando por 4 sétimos. Bom, quando a gente está iniciando a matemática, a gente aprende a adição primeiro, depois a multiplicação. E lá nas séries iniciais, a multiplicação é ensinado da seguinte forma. A multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais. Por isso fala multi, né? Tem várias parcelas, multiplicação. Então aqui, como eu tenho 3 inteiros vezes 4 sétimos, eu vou somar o 4 sétimos 3 vezes. Então, 4 sétimos mais 4 sétimos mais 4 sétimos. Então por isso que fala, né, multiplicação. O multi, eu copio isso daqui várias vezes, né, múltiplas vezes. Então 4 sétimos, 4 sétimos, 4 sétimos. Mas quando eu faço isso, eu caio na adição de frações. E na adição de frações a gente já sabe fazer. Você conserva os denominadores, conserva o denominador e soma os numeradores. Então aqui vai dar 12 sétimos. Pronto, só isso. Qual que é a regra aqui, né? A regra é o seguinte, ó.
A multiplicação de frações é direta, né? Uma forma para você entender que é direta, se aqui é um número inteiro, a gente coloca 1 embaixo. Todo número inteiro podemos transformar em uma fração. Aí a gente multiplica os de cima, multiplica os de baixo. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 7, 7. Só isso. Vamos ver mais um exemplo quando é número negativo. Eu tenho menos 6 quintos vezes 3 sétimos. Bom, aqui a regra é direta, os de cima com os de cima, de baixo com os de baixo. Então, menos 6 vezes 3 dividido por 5 vezes 7. Observe só que quando eu faço isso, a gente cai em números inteiros. Aqui em cima são números inteiros, embaixo são números inteiros. Então, 6 vezes 3, 6 negativo vezes 3 positivo é menos 18, né? Sinais diferentes na multiplicação é negativo. 5 vezes 7, 35. Bom, tá aqui a fração. Essa é a resposta. Bom, então multiplicação de fração é simples, é de forma direta. Bom, vamos ver a divisão. E a divisão, como é que é? Antes de ver a divisão, a gente precisa entender o que é inverso do número. Então vamos ver então o que é inverso do número, beleza? Se eu der um número qualquer aí, vamos fazer uma tabela aí. Eu tenho essa tabela aí. Se eu tenho o número 2 terços, embaixo aqui eu vou colocar o inverso de 2 terços. O inverso de 2 terços, o nome já diz muito já o que se deve fazer. Inverso de um número, você vai inverter ele. Então, se aqui eu tenho 2 terços, eu vou colocar 3 sobre 2. Só isso. Vamos ver outro caso. Eu tenho 7 quintos. O inverso de 7 quintos é 5 sobre 7. Né? Preste atenção aí, porque é só inverter o número, tá? Se eu tenho um número negativo, 7 quintos, e eu quero o inverso de 7 quintos, o número vai continuar negativo ainda. Até mesmo porque, quando aqui era positivo, aqui continua positivo ainda. Você não troca de sinal, tá? Inverter o número, você só inverte a fração, mais nada. O sinal acompanha. Agora, se eu tenho 10 inteiros, qual é o inverso de 10 inteiros? Bom, mas não é uma fração, aí não dá para inverter. Bom, todo número inteiro é uma fração, você pode colocar um embaixo. Então, o inverso de 10 é 1/10. É isso daí. Bom, e se eu tenho menos 3? Eu tenho menos 3. O inverso de menos 3? Bom, mesmo raciocínio, você coloca um embaixo e inverte o número. Certo? Lembrando que você pode colocar assim, né, o sinal, ou assim. Tanto faz. Bom, e o último número, só tenho 0 agora. Qual que é o inverso de 0? É só colocar 1 embaixo, pessoal, inverter. 1 sobre 0. Opa, mas peraí, mas isso daqui não pertence ao conjunto dos números racionais, porque o denominador aqui é 0. Rapaz, realmente. Embaixo não pode ficar 0, né? Então, qual que é o inverso de 0? O inverso de 0 não existe. Não existe o inverso de 0, tudo bem? 0 é o único número racional e não existe seu inverso. Beleza, então. Sabendo disso daí, a gente já está apto para entender a divisão. Vamos entender, então, a divisão. Divisão. A divisão, vamos começar com um exemplo aí, né? Eu tenho 2 quintos dividido por 3 quartos. Bom, e agora? Bom, a divisão na matemática entre números racionais, a gente pode considerar que ela não existe, né? Porque a gente transforma ela numa multiplicação. A regra é o seguinte, ó. A regra é o seguinte. Existe como mostrar isso graficamente, mas realmente dá muito mais trabalho entender o gráfico do que essa regra, tá?
Então eu optei em mostrar a regra direto. A regra é o seguinte: mantém-se a primeira fração e multiplica-se pela inversa da segunda. Então mantém a primeira fração, aqui é a primeira e aqui é a segunda fração, beleza? Então mantém-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Opa, inverso. Inverso. Opa, já sei o que é inverso. É só trocar o de cima pelo de baixo. Aí você multiplica. 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 5, 15. 8 quinzeavos. Acabou a divisão. É só isso. Aí, se tiver número negativo, a regra é a mesma, né? Você faz o jogo de sinal naquela mesma regra para números inteiros. Segue o raciocínio, entendeu? Então, é só isso. Bom, se você quiser mais um exemplo, né? Vamos ver mais um exemplo aí de menos 4 sétimos. Eu posso ter a divisão assim também, tá? Menos 4 sétimos dividido por menos 3 sobre 2. Qual que é a regra? Copia a primeira e está em cima e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre menos 3. Bom, e como é que fica então? Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. 7 vezes menos 3, menos 21. Menos e menos na divisão dá mais, então fica 8 sobre 21. Ah, mas não vai dividir 8 por 21? Bom, aí é outra história, a fração é 8/21, está dentro dos números racionais, tudo bem? Essa é a resposta. Bom, então a gente já sabe fazer adição, subtração, multiplicação e divisão no conjunto dos números racionais. E a potenciação, como é que funciona? E a potenciação, como funciona, né? Vamos ver aqui então a potenciação. A potenciação, se você sabe multiplicar, fazer potenciação é o mesmo raciocínio, né? Vamos passar a definição de potenciação então, né, para vocês entenderem. Se eu tenho aí um número A elevado ao número N, isso é igual a A vezes A vezes A vezes A. Beleza? Isso daqui vai ser igual a um número B aí. Aqui vai ser igual a um número B. Eu não sei quanto que é esse número B. Certo? Bom, você tem que saber o nome de cada elemento aqui da potenciação. O A é chamado de base, certo? O A é a base da potenciação. O N é chamado de expoente da potenciação. O N é o expoente. Esses números aqui são os fatores da potenciação. São os fatores da potenciação. Bom, e o resultado é a potência. E o resultado B é a potência. É a potência, beleza? Então tá aí. Então o que é a potenciação? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Isso significa. Você fala, bom, mas não entendi ainda. Como assim? Vamos ver um exemplo numérico. 3 elevado a 4 é igual a quanto? Bom, 3 aqui é a base, né? O 4 aqui é o expoente, beleza?
o expoente está dizendo para a base? Você vai repetir a base 4 vezes ela mesma, certo? Então, 3 vezes 3 vezes 6 vezes 3 vai dar 81. 81 é a potência. 4 expoente, 3 a base, 81 potência, beleza? É isso daí. Bom, mas é número inteiro, né? E número inteiro é muito fácil. Número inteiro eu já sabia. E fração, como é que fica? Bom, vamos fazer uma fração, então. Se eu tenho 4 quintos aí. Se eu tenho 4 quintos elevado a 2. O que a potenciação faz? Ela repete a base, o número de vezes que indica o expoente. 4 quintos vezes 4 quintos. Bom, aí aqui eu tenho multiplicação de duas frações, e a gente já sabe multiplicar duas frações. Então 4 vezes 4 é 16 e 5 vezes 5, 25. Só isso. E quando é negativo, 1/4 elevado a 1/4 elevado a 3. O que acontece? Bom, o que o expoente está dizendo para a base? Você vai repetir a base 3 vezes ela mesma. Repetir significa pegar tudo que está na base, né? Se tiver um parênteses, você vai repetir o que está no parênteses. Então, como é que fica aqui? Aí você vai acontecer a multiplicação, né? 1 vezes 1 vezes 1, só que tudo negativo. 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Embaixo vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Bom, em cima são números inteiros. 1 vezes 1 vezes 1 negativo dá menos 1. Porque menos e menos dá mais, né? 1 vezes 1 é 1. E 1 positivo vezes 1 negativo dá menos. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então, essa é a resposta. Se for negativo, o raciocínio é exatamente o mesmo. Bom, então a gente já sabe potenciação. Na matemática é o seguinte, cada operação tem a sua operação inversa. Cada operação tem a sua operação inversa. Se eu tenho a adição, a operação inversa é a subtração. Se eu tenho a multiplicação, a operação inversa é a divisão. Bom, mas se eu tenho a potenciação, a operação inversa da potenciação é a radiciação. O que é a radiciação, né? Radiciação é definida da seguinte forma, que vamos colocar os elementos, certo? Então, se eu tenho aqui o A, e eu tenho a raiz de A, isso vai ser igual a um número B aí, certo? Desde que raiz enésima de A é igual a B, se B vezes B vezes B vezes B é igual a A. Deixa eu fazer melhor aqui com as cores correspondentes. Se B vezes B vezes reticências B for igual a A, N fatores. N fatores. Bom, tem nomes aí, né? Cada elemento tem um nome. Tem um radical, tem o índice da raiz, tem o radicando e tem a raiz. Bom, quem que é quem aí, né? Deixa eu colocar o índice mais para cá. Bom, o índice da raiz justamente é esse daqui, ó. É o N. O radical é o símbolo aqui. O A está dentro do radical, é o radicando. E o B é a raiz, certo? Então guardem bem esses nomes aí. Bom, mas eu não entendi essa condicional aqui, né? Vamos entender essa condicional com um exemplo. Se eu tenho a raiz
de quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9, né? Observe só que aqui é 2 fatores. De onde que vem esse 2 aqui? Esse 2 é o índice da raiz, tudo bem? Então é assim que eu encontro a raiz. Vamos ver mais um exemplo, então. Vamos ver mais um exemplo. Se eu tenho aí, né, outra raiz, aí, raiz cúbica de 8, né? Raiz cúbica de 8. Quanto que é? Bom, a pergunta que eu devo se fazer é que número multiplicado 3 vezes o mesmo vai dar 8. Ou seja, eu coloquei 3 aqui, por quê? Porque tem que ter 3 fatores que vem do índice da raiz. Então, que número multiplicado 3 vezes ele mesmo dá 8. Nesse caso vai ser o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Ah, mas para números inteiros é fácil. E para a raiz quadrada? Vamos lá. E para a raiz de fração, né? Vamos ver a raiz quadrada aqui de uma fração. Então, 4/25. 4/25. O que acontece? A pergunta que você deve fazer é que número multiplicado ele mesmo vai dar 4/25. Bom, pensar em fração, né? Como a gente está revisando tudo fração, se você conseguir pensar como em fração, beleza. Mas aqui eu costumo separar aqui, né? Separar em números inteiros aí, para ficar mais fácil. Então, que número multiplicado 2 vezes ele mesmo vai dar 4. Né? Então aqui é o 2, eu já coloco 2 em cima. Que número multiplicado 2 vezes ele mesmo vai dar 5. Vai dar 25, né? Eu coloco 5 aqui. Então, é assim que eu resolvo. Na verdade, para tirar a raiz quadrada de uma fração, você tira a raiz quadrada em cima e tira a raiz quadrada embaixo. Que quero dizer o quê? Aqui em cima você vai ter a raiz quadrada de número inteiro, né? Que é 2, embaixo também, que é 5. Certo? Bom, o 2 aqui às vezes pode estar omitido, tá? Quando não é mostrado o índice, significa que a raiz é quadrada, ok? Bom, eu posso ter outra raiz aí, vamos ver outro caso aí. Eu posso ter a raiz cúbica de menos 8/27. A pergunta é a mesma que você deve fazer, né? Mas pensar com frações é difícil, então vamos tirar a raiz cúbica de menos 8 em cima e raiz cúbica de 27 embaixo. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Raiz cúbica de 27 é 3, tudo bem? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2, sim. Né? Se você colocar o menos aqui, ó, menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Tudo bem? O raciocínio é o mesmo. Ah, rapaz, então beleza. Então tirar a raiz quadrada ou raiz qualquer de uma fração é só tirar a raiz do numerador e raiz do denominador. Apenas isso. Beleza? Bom, então a gente já sabe já as operações básicas. Sabendo as operações básicas, a gente está apto já para fazer a representação decimal. Fazer a representação decimal dessas frações aí. Vamos então para a representação decimal das frações, então. Certo? O que é representação decimal? Bom, eu tenho aí... eu vou começar a abordar primeiro fração em decimal. Então, a fração, como que eu transformo em decimal, né? Eu tenho 5/8 aí. 5/8. Como que eu transformo isso em decimal? Será que tem como dividir 5 por 8? Bom, existe um método aí, né? Vamos colocar na chave. 5 dividido por 8. Bom, como o 5 é menor do que 8, o que eu faço, né? Eu completo com o zero. Completo com o zero aí.
Então eu dou um espaço aqui no 5, né? E completo com 0. Quando eu completo com 0 aqui vai ficar 50, eu coloco 0, aqui. Eu compenso, tudo bem? Então a pergunta é, que número vezes 8 vai dar próximo de 50? Nesse caso aqui é 6. 6 vezes 8, 48. Sobra 2. Bom, se eu quero acabar com o resto, agora tem sentido acabar com o resto, tá? Porque a gente não está mais no mundo dos inteiros. Então eu completo com 0 aqui. E aí continua a divisão, que o número vezes 8 está próximo de 20. Vai ser 2. 2 vezes 8, 16. 16 menos 20 dá 4. Completa com 0. Que número vezes 8 vai dar 40. Vai ser 5. Então menos 40, 0. Quando o resto é 0, acaba a divisão. Então 5 oitavos transformei num número decimal, que corresponde a 0,625. Resumindo a parada, é assim que eu transformo uma fração, né, um número fracionário, em decimal. O número decimal é composto por números, a grosso modo falando, né, quebrados, vamos dizer. Mas você pode falar os números decimais, tudo bem? O número decimal é um número que tem vírgula e que separa a parte inteira da parte fracionária, tudo bem? Da parte decimal. Beleza, então vamos a mais um. Então, se eu tenho aqui 12 dividido por 5, como é que faz? É o mesmo raciocínio. Você pega 12 e divide por 5. Número vezes 12 vai dar próximo. Número vezes 5 vai dar próximo de 12. Vai ser o 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 2. Como 2 é menor do que 5, eu coloco 0 e vírgula aqui. Que número vezes 5 vai dar 20? Vai ser 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. Então 12 sobre 5 é 2,4. Na prática, como eu posso interpretar isso? Você tem 12 reais. Você gasta 12 reais e vamos supor que é de pirulito. Você gasta 12 reais em pirulito e você tem 5 amigos aí, né? Aí você quer fazer uma rachadinha. Aí você divide 12 por 5, vai dar 2,40 para cada pessoa, beleza? Então é isso daí, 2,40 vai ser o custo para cada integrante. Bom, então a gente já sabe transformar fração em decimal, né? E vamos transformar agora decimal em fração e decimal em fração. Como é que fica a história, hein? Ou seja, eu quero o seguinte, eu tenho aqui 0,35. Eu quero saber qual é a fração que gera esse decimal. Bom, para entender isso, vamos primeiramente entender a multiplicação por potências de 10. Se você entender a multiplicação por potências de 10, vai ficar fácil essa transformação de número decimal em fração. Então vamos lá, a potência de 10 funciona o seguinte: se você tem 10 e multiplica por exemplo, 5,3 por um número decimal, o que vai acontecer? O resultado vai ser exatamente o mesmo, vai possuir os mesmos algarismos do número originário, diferente de 10. Só que o que vai acontecer com a vírgula? A vírgula vai deslocar. Ela vai deslocar, então vai ficar aqui nesse caso 53. Só isso. Essa vírgula no final do número inteiro, né, não muda nada, certo? Ela é nula. Você pode omitir. Bom, se eu tenho outro exemplo, 100. Se eu tenho 100, que é uma potência de 10 vezes 2,356. 356. O que acontece aqui? Quando você multiplica um número qualquer que eu estou selecionando aqui por qualquer potência de 10, é só você deslocar a vírgula. Os algarismos serão os mesmos, só que a vírgula vai deslocar justamente o número de zeros que contém a potência de 10. Essa potência de 10 contém 2 zeros. Então vou deslocar duas casas decimais.
para a direita. Então, a vírgula está aqui, vai 1, 2. Que número é esse? 235,6. Você anda duas casas para a direita. Então, multiplicar um número decimal por uma potência de 10, você desloca a vírgula da esquerda para a direita. Só isso, não precisa fazer conta quando é potência de 10. Isso é muito fácil. Vamos ver mais um número aí. Você tem 1000. 1000 é outra potência de 10. E multiplico por 0,02. O que acontece? Os algarismos serão os mesmos. O número de casas que vai deslocar a vírgula para a direita é a quantidade de zeros que tem a potência de 10. Aqui tem o 1000, tem 3 zeros, então eu vou deslocar a vírgula 3 casas. Então, 1, 2, vixe, vai chegando no final do número e agora? Quando acontece isso, você completa com zero. Quantos zeros você quiser aqui, na verdade, não altera nada. Vou colocar 3 zeros aí para coincidir com uma potência de 10. Então, eu vou deslocar a vírgula. 3 casas. 1, 2, 3. Pô, professor, mas esse número ficou difícil de ler agora. Que número que é esse? Bom, esse número aqui é 20. Mas por que 20? Justamente porque 0 à esquerda não vale nada. 0 à direita depois da vírgula também não vale nada. Né? Então aqui é 20 somente. É assim que eu faço. Então multiplicação por potência de 10 é muito fácil. Tudo bem, só deslocar a vírgula. Bom, então sabendo disso daí, a gente já está apto para entender, né? Se eu tenho então aqui, vamos lá, 0,5. Como eu transformo numa fração isso? Que fração que gera isso? Bom, veja só. Primeiramente você coloca um embaixo e você observa esse número decimal. Esse número decimal tem uma casa decimal. Como tem uma casa decimal, eu vou multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. Quando você faz isso, 10 vezes 0,5, o resultado vai ser 5 inteiros. E embaixo vai ficar 10. Então é só isso. Essa daqui é a fração que resulta, né, em 0,5 quando eu divido 5 por 10. Mas se você quiser simplificar aqui, eu posso. Simplificar por 5 em cima e 5 embaixo, vai dar 1 sobre 2. 1 dividido por 2 é meio, certo? Mas não ficou muito claro ainda, professor. Como assim? Faz mais um exemplo. Então vamos fazer mais um exemplo. Se eu tenho 1,25, qual é a fração que gera esse número? Qual que é a regra? Você coloca 1 embaixo. E observe que esse número decimal tem duas casas decimais. Se tem duas casas decimais, eu vou multiplicar por 100. O número de casas decimais é o número de zeros que a potência de 10 vai ter na multiplicação em cima e embaixo. Certo? Em cima e embaixo. Bom, então 1,25 vezes 10 é só deslocar a vírgula duas casas decimais. Então vai ficar 1, 2, 5. A vírgula vai ficar aqui. Quando está no final do número, você não precisa colocar. E embaixo vai ficar 100. Essa daqui é a fração que gera. Se você quiser parar aqui, tudo bem, parou, você achou a fração. Mas, se você quiser simplificar, né? Se eu dividir em cima por 25 e embaixo por 25, isso vai me dar 125 dividido por 25 dá 6, 100 por 25 vai dar, aqui não dá 6 não, dá 5, 100 por 25 dá 4, tá aí. 5 quartos é a fração que gera o decimal 1,25, beleza? Então, para transformar fração em decimal, eu simplesmente divido. Para transformar decimal em fração, eu faço essa regra. Vejo quantas casas decimais tem um número decimal
e multiplico em cima e embaixo por uma potência de 10, cujos zeros coincidam com a quantidade de casas decimais, beleza? Então a regra é essa. Bom, agora vem o fato mais importante aí para a gente entender que as frações elas ainda ela não satisfez as necessidades do homem nessas frações. Existem outros números diferentes de frações que na verdade não dá para ser escrito da forma de fração. Antigamente se pensava assim, né, que todos os números eu poderia colocar na forma de fração, mas nem todos dá para ser em forma de fração, certo? E o aluno que descobriu isso, né, foi um aluno de Pitágoras, e reza a lenda que quem descobriu isso foi morto afogado, porque isso foi foi um problema que o Pitágoras e nem os seus alunos, outros alunos, conseguiram resolver a princípio, responder. Então, como a escola pitagórica, né, elas se orgulhavam por assim, né, divulgar que sabiam de tudo, sobre todas as coisas, quando o aluno descobriu, bom, tem esse problema aqui e tal, como que escreve esse número na forma de fração? Pitágoras não conseguiu descobrir. E para não acabar a fama da escola pitagórica naquela época, né, decidiu-se afogar esse aluno que descobriu, né, matou o aluno, né, essa é a lenda, né, isso é um mito, não se sabe se foi verdade ou não. Mas enfim, então, para entender, né, que nem todos os números dá para ser isso da forma de fração, vamos entender as dízimas periódicas. Dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são números decimais, entre aspas, por exemplo, 0,333, reticências, continua até o infinito. Vou fazer reticências aqui, isso, até o infinito. Onde as casas decimais aqui se repetem infinitamente, ok? Então essas casas decimais aqui se repetem infinitamente. Isso que é uma dízima periódica, tá? Os exemplos de decimais trabalhados anteriormente nessa aula, a gente fala que são decimais exatos e tem fim a sua casa decimal. As dízimas periódicas não têm fim, eles se repetem até o infinito. Como que surge isso daí? Surge quando eu for dividir, né? Por exemplo, 1 sobre 3. Quanto que é 1 sobre 3? Né? Então vamos dividir 1 por 3. Como 1 é menor do que 3, eu vou completar com 0 e colocar 0, aqui. Que número vezes 3 vai dar 10? Que número vezes 3 vai dar 10? Né? Não dá, né? O máximo que dá, o mais próximo que dá aí é o 3. Né? Aí você coloca 3 aí. 3. Então 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1. Bom, ao tentar acabar com o resto, eu nunca consigo aqui, né? Sempre vai sobrar 1. Né? E a gente coloca aí reticências até o final. Eu não consigo acabar com o resto nesse caso. Então dá uma dízima periódica. Ok? Bom, mas então eu já acabei respondendo aqui que 1/3 é igual a 0,33333. A ideia é o seguinte: dado uma dízima periódica, como saber qual é a fração que gera essa dízima periódica? O que eu quero saber é o seguinte: existe algum método para descobrir qual é a fração geratriz? Ou seja, a fração geratriz é o que gera a dízima periódica, tá? Bom, aqui se você for contar as casas decimais, tem infinito. Se você for usar o método que eu expliquei agora em pouco, aqui tem infinitos casas decimais, né? Então, como que você vai colocar 1 aqui embaixo, multiplicar por 10 em cima, 10 embaixo, né? Você vai ficar 3,333, né? Embaixo vai ficar 10, mas você não vai acabar com a vírgula aqui ainda. Você vai multiplicar por infinito aqui, né? Infinito não é um número, né? Então não tem como. Não tem infinitas casas decimais aqui, não tem como se multiplicar por infinito. Infinito não é um número. Então, o método que eu expliquei só serve para decimais exatos. Para dízima periódica não dá.
Então, qual é o método para encontrar a fração geratriz? Vamos lá, então. Qual é o método para encontrar a fração geratriz? O processo é o seguinte. Eu tenho aí, eu vou pegar essa mesma fração aí, tá? 0, essa mesma dízima periódica, 0,333 e assim por diante. Ou eu denoto assim, ou assim, tá? 0,333, eu coloco uma barrinha aqui. A notação é diferente, mas o significado é o mesmo. O que significa isso? Significa que é uma dízima periódica esse número e que o 3 aqui repete até o infinito, repete infinitamente. O mesmo significado tem essa barra aqui, que o 3 repete infinitamente. Essa notação aqui ela é mais adequada porque ela mostra que número que repete, tá? Porque eu posso ter assim 0,512, 512, 512. Se você colocar reticências, quando bate o olho aqui vai ser meio difícil você descobrir que número, qual é o grupo que está repetindo aí, né? Mas se eu colocar barra, eu já indico o grupo que está repetindo. É o 512. Tudo bem? 512, 512, 512. Então a barra aí é conveniente, tá? Para não causar confusão visual aí nos algarismos que estão repetindo. Beleza, então. Agora qual é o método então para descobrir a fração geratriz? O método é o seguinte, tem tudo a ver com potência de 10, tá? Então vamos supor que o x seja a fração. Se eu pegar o x aqui, a fração, né, e dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter 0,333 e assim por diante. X é igual a isso. Lembrando que x é da forma P sobre Q, tá? Só que eu não sei quem quer ser P e Q, então eu resumo simplesmente em x, tá? O x assim é dois números, um em cima e um embaixo, tá? Então eu não sei quanto vale esse x, eu vou descobrir agora. Bom, aí, fazendo isso, daí, observando isso, eu vou multiplicar ambos os lados da equação por 10. Vou multiplicar 10 aqui e 10 aqui. Então 10 vezes x e 10 vezes isso. Bom, então 10 vezes x é 10x. 10x igual a 10 vezes 0,3333. Espera aí, mas quando eu multiplico um número por potência de 10, é só deslocar a vírgula uma casa decimal, porque aqui tem um zero. Então vai ficar 3,333. E é legal que os infinitos 3 aqui não altera a quantidade, continua sendo infinito ainda, né? Beleza. Aí eu vou observar o seguinte, então aqui vai ficar 10x igual. Bom, eu vou separar essa dízima periódica em um número inteiro, em sua parte inteira mais a dízima periódica, certo? Então aqui fica a parte inteira, eu só separei só, tudo bem? Só separei, beleza. Quando você separa a parte inteira da parte decimal, né? O que acontece? Acontece isso daqui, ó. Esse termo aqui é justamente o x inicial que eu tenho aqui. Esse termo, quanto que vale 0,33333 é x. Então você fica assim, 10x igual a 3 mais isso daqui é x. Beleza, agora eu caio na equação do primeiro grau, então fica 10x, esse x passa para o outro lado subtraindo, e o 3 fica desse lado, sozinho. Bom, e agora eu tenho 10x aqui, quero subtrair com 1x, então fica 9x, que é igual a 3. Isolando o x vai ficar 3 sobre 9. Bom, essa é a fração geratriz. Se você quiser simplificar por 3 em cima, 3 embaixo, vai dar 1/3. Se você tiver dúvida da sua conta, divide 1 por 3. Que eu já fiz essa conta, né? Você coloca o 0, 0,3, vai dar 9, sobra 1. Coloca o 0, vai dar 3, 9 sobra 1. 3, 9 sobra 1. Então realmente vai dar
1 dividido por 3, 0,3333. Essa é a fração geratriz. Fração geratriz. Fração geratriz. Bom, mas beleza, então eu já sei como achar a fração geratriz, mas o procedimento ficou um pouco longo. Vamos ver mais um exemplo então. Se eu tenho outro exemplo aqui, vamos pegar aqui agora, olha só. Eu tenho uma fração que eu não sei, eu vou chamar de x, e o resultado é 0,25, 25, 25, repete indefinidamente. Bom, agora aqui eu tenho dois algarismos repetindo, né? Dois algarismos repetidos. Então, eu vou pegar essa equação e multiplicar por 100 de ambos os lados da equação. Vou multiplicar por 100 agora. Por que por 100? Porque aqui tem 25, né? São dois algarismos que estão se repetindo. Então aqui vai ficar 100x igual a... A vírgula vai vir deslocada para cá. Então fica 25,25. Aí quando você faz isso, você separa a parte inteira da parte decimal. Separando a parte inteira da parte decimal, você substitui, né, essa parte aqui por x. Então fica 100x igual a 25 mais x. É porque justamente foi o valor inicial que eu chamei aqui, x igual a 0,25, 25, 25. Aí o x passa para o outro lado, 100x menos x, que é igual a 25. E fica 99x igual a 25. X é igual a 25 sobre 99. Essa é a fração geratriz e não dá para simplificar isso daí, porque são 25 e 99 são primos entre si, não tem divisores comuns. Tá aí então, essa é a fração geratriz. E vamos ver o último exemplo então, finalmente o último exemplo. Agora eu quero que vocês entendam o procedimento, não decorem. Vamos ver mais um exemplo para ficar claro. Então, se eu tenho uma fração x aqui, o resultado é 1,3, 25, 25, 25. Isso aqui é uma dízima periódica composta, certo? Bom, veja só, o período aqui é 25, né? Ou seja, o número que se repete, 25, 25, 25. E tem um 3 aqui enxerido. Bom, só vou tirar o 3 aqui agora, tá? Vou multiplicar. Para tirar o 3 aqui, eu tenho que deslocar a vírgula para cá, ó. Tudo bem? Tem que deslocar a vírgula para cá. Então a ideia é manter o período aí. Para deslocar a vírgula para cá é uma casa decimal só, então vou multiplicar por 10 ambos os lados da equação. Por 10 aqui e por 10 aqui. Aí fica 13,25, 25, 25, certo? Então, novamente, por que eu multipliquei por 10? Para a vírgula deslocar para cá e para mim ficar com o período aqui repetindo, certo? Bom, agora, multiplicando por 10, o próximo passo é separar a parte inteira da parte decimal, nesse caso, da parte que tem a dízima, ok? Bom, observe só que essa parte aqui a gente acabou de fazer, né? Essa parte aqui. Essa parte é x? Não, essa parte aí eu sei a fração que corresponde a isso, né? 25 sobre 99. Acabei de fazer lá em cima. Bom, agora eu somo essas duas frações aqui. Somar frações a gente já sabe como é que soma frações, né? Quando não tem nada embaixo, né, da parte inteira, eu coloco 1. Eu fico soma de duas frações. Denominador diferente. MMC de 1,99. MMC de 1,99 é 99. Faço aquela regrinha, né? Esse dividido por esse vezes esse vai dar justamente 1.287. 1.287 mais
Esse dividido por esse dá 1 vezes 25, 25. Então 10x é igual a justamente 1312 sobre 99. Bom, multiplicação, se eu multiplico em cruz aqui e isolo x, vai dar 1312 dividido por 990. Essa é a fração geratriz que gera esse número. Se você tiver dúvida, você pega na calculadora e divide 1312 e 990. Isso de fato vai dar 1,3252525. Pessoal, eu reduzi esse cálculo porque eu já expliquei isso daqui anteriormente, tá? Se não tivesse explicado, você tinha que parar e transformar justamente essa dízima periódica aqui na fração geratriz, tinha que descobrir ela. Assim que eu faço, esse é o método, né, mais comprido, né, quando eu tenho uma dízima composta, certo? Isso é uma dízima composta. Então eu encerro a aula aqui. Qualquer dúvida é só enviar. Até mais, galera.